Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu quero fazer uma pergunta para vocês. Você ainda paga energia elétrica? Sério, em pleno 2026? Vem comigo que eu vou contar. Vamos conversar sobre esse assunto, que é um dos assuntos meus preferidos do momento, que é energia solar. Isso mesmo, pessoal. Ah, Antes de conversar com vocês um pouquinho sobre isso, eu já quero convidá-los a se inscrever aqui no canal, que eu falo sobre vários assuntos na minha rotina, ideias, dicas, tudo que eu achar interessante eu vou trazer aqui no canal. Então, já deixa o like, se inscreve no canal e já deixa seu comentário aqui que eu quero saber. Então, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Há pouco tempo atualmente, aqui na minha casa, a gente tem energia solar. Não, a gente não é rico, a gente não tem muito dinheiro, mas a gente colocou por quê? Porque, claro, para economizar, né? Porque, assim, a energia elétrica é algo que é o básico, né? É super essencial. Mas também, por outro lado, ela é um serviço que todo mundo paga, que é extremamente caro e ele tende a ser cada vez mais caro por vários fatores. Só que nisso, né, a energia elétrica convencional, que eu falo, só que com isso, hoje em dia, a gente tem sim uma alternativa, o que pouco tempo atrás não era tão viável assim, que é a energia solar. E agora eu me pergunto, eu coloquei faz. A gente tem junho de 2025, 26, desculpa, a gente colocou final de 2025, tá? E é uma coisa que eu sempre me questiono, por que eu não coloquei antes? Por que eu não coloquei antes? Porque eu não sabia que a energia solar estava tão popular, né, relativamente falando, quanto que ela já foi um dia. Porque ela já foi extremamente cara, pouquíssimas pessoas tinham acesso, tá? E da onde que vem essa ideia? Uh, Essa ideia que a gente teve foi de uma conversa que a gente teve com o Uber, tá? Que a gente pegou e a gente tava conversando sobre energia, enfim, os gastos, né? Porque energia, a nossa conta de luz, ela era em torno de uns 350, R$ 400. Para nós, nossa realidade só na conta de luz é um valor muito pesado, muito significativo mesmo, né? Pesava bastante no bolso. Aqui em casa a gente tem vários produtos eletrônicos que eles vão se somando, mais o chuveiro, né? Que a gente é um pouquinho mais demorado no chuveiro, mais as máquinas, mais isso, mais aquilo. Então, assim, né? Essas várias coisinhas vão se somando que vem nesse total de 350 e R$ 400. Que isso daí é um dinheiro que tu paga dentro do mês e deu. E nisso a gente já tava assim pensando no painel solar, só que a gente ainda não tinha aquele contato, né, com alguém que já teve, assim que isso pessoalmente torna mais palpável, né, a função da energia solar. E essa conversa com o Uber, ela foi muito importante e decisiva porque ela veio trazer uma ideia assim que até então a gente não teve, né? Quem sabe a gente ia ter, sei lá, daqui a 1 ou 2 anos essa ideia. Eu sou muito grata a esse Uber, eu não me lembro mais quem é, mas assim, ele fez uma mudança bem grande, né? Ele ajudou assim de uma forma que ele nem imagina, né? Pra mim, eu falo pro meu marido, ele não foi nem um Uber, ele foi um anjo, né? Porque ele deu uma ideia assim pra gente muito genial. E com isso eu quero compartilhar aqui com vocês, né? Que da mesma forma que essa pessoa me ajudou, pode ser que também, né? Essa ideia não é minha, né? Mas eu vou passar essa ideia pra vocês. Pode ser que ajude alguém, né? Que ainda não teve essa ideia, não pensou dessa forma, né? Que é o seguinte, vamos partir, né, do princípio que a gente não tem dinheiro para colocar painel solar. Quando a gente conversou com esse Uber, a gente não sabia nada sobre painel solar, a gente não sabia valores que ia pagar, absolutamente nada.
tá? Após conversando com ele, o que que foi que ele... A ideia que ele teve, né? É uma ideia simples, mas assim, ó, ideias simples são as que são geniais, né? Eu achei extremamente genial. Achei, assim, uma das ideias mais incríveis que eu já vi, no sentido econômico, financeiro, né? Porque é uma forma que as pessoas conseguem economizar sem esforço, que é a melhor economia que tem. Porque economia normalmente vem com esforço, vem com sacrifício, uma série de coisas negativas, né? Mas tem aquela economia que ela, né? Aquela economia, não entendi, mas tipo, uma economia que tu não precisa se sacrificar para fazer, né? Uma economia mais fácil. Então, qual foi a grande ideia dele, tá? A gente acabou não seguindo a ideia dele, mas a ideia dele é muito boa. É genial. Genial, simplesmente. Tá? Que eu vou passar pra vocês. A gente conversando e a gente falando assim. ah, ele falou assim: Ah, a gente pegou e eu coloquei painel solar na minha casa. Um motorista, né, falou: A gente colocou o painel solar na minha casa e aí a gente financiou. Tem financiamento. Claro que aí vai depender de vários bancos, né? A gente até foi atrás, assim. Só que depois a gente fez de outro jeito, que eu vou contar aqui pra vocês, tá? E então, assim, a ideia dele qual era? Fazer um financiamento, se eu não me engano, seriam 4 anos, tá? Que tu pagaria o financiamento do painel solar e essa parcela do financiamento ela substituiria a conta da luz. Ou seja, em vez da gente pagar todo mês R$ 350, R$ 400 para energia elétrica, a gente pagaria a taxa mínima, né? Porque quem tem energia solar tem que pagar uma taxa mínima, que ela varia ali entre R$ 70 e R$ 80, independente do consumo, e pagaria o financiamento. Ou seja, substituiria uma conta eterna, né? Porque a conta de luz tu vai pagar pro resto da vida, todos os meses tu vai ter que pagar por uma conta de 4 anos e após esses 4 anos tu pagaria somente o mínimo. Nossa, quando ele falou isso, eu achei genial. Achei muito genial. Muito, muito, muito genial. Essa ideia, né? Essa ideia é ideal para quem tem, assim, um gasto elevado na energia elétrica e não tem o dinheiro, né? O recurso ali para estar disponibilizando de estar pagando o painel solar, tá? Não tô falando aqui que eu sou a favor de empréstimo. Eu não sou a favor de empréstimo, muito pelo contrário. Eu, né, não, eu, assim, não gosto de empréstimo. Acho que os juros são abusivos. Mas, dado a alternativa que tem, que é de pagar luz, que tu já está pagando, né? Já é um dinheiro que já está saindo, você já está gastando, né? Com aquilo. Uh, eu acredito, assim, que nesse caso específico, acaba sendo muito mais econômico. E valendo muito mais a pena se tu for pra pensar. E nisso, quando a gente falou com ele, eu falei com ele. E aí, quando a gente conversou, aí eu conversei com meu marido sobre isso. Eu falei: Olha, eu acho que vale a pena a gente ir atrás pra ver como é que é essa história de financiamento, painel solar, quanto que vai dar. E nisso a gente pegou e a gente começou, a gente fez orçamento com empresas que fazem, né, a instalação do painel solar. A gente calculou ali, tem que ser o cálculo é feito, né, conforme teu consumo, né? O bom recomendado é tu pegar ali as placas, né, pro teu consumo e pegar uma margem a mais. Por exemplo, se vocês precisam de 4 placas, pega 6. Se tu precisa de 6, pega 8 ou um pouquinho a mais para poder tu ter uma margem, né, da geração de solar. Porque, claro, como tu não vai estar na energia solar, claro que tu vai pagar um pouco, vai acabar gastando ali um pouco mais de energia, né? Tu vai não vai se preocupar tanto e com isso o teu consumo acaba sendo maior. Tem que pensar nisso também, né? Então, sempre, né, a minha sugestão, sempre põe um pouquinho a mais, tá? Da quantidade de placas, né, que é o que vai gerar a tua energia.
E para você não precisar se preocupar com isso depois. Então, assim, eu achei muito, muito legal essa ideia. A gente foi atrás do financiamento, né? Aí o orçamento das placas ia dar 10.500. Sim, é um custo elevado, né, para pessoas de baixa renda, que tem pouco dinheiro, com certeza. Mas se tu for, né, botar para calcular ali, conforme tu paga 300, 400 reais por mês, vale a pena, né? Porque aí tu parcela 10.000 em 400, daria um pouco mais de 2 anos, né? Em 2 anos de consumo, tu teria, tá pago, né? E depois seria só o teu lucro em relação ao painel solar. Então, nisso, a gente fez o orçamento, a gente viu que era 10 mil. As placas, 10 mil e um pouquinho, acho que 2.400, 2.500. Acho que é mais ou menos isso, tá? E a gente já botou com a margem, tá? Já tá um pouco a mais. E aí tá, aí nisso a gente, depois que já sabia o valor, né? E a gente também pensava, tá? Que as placas aqui, o gasto seria entre 20 e 25 mil. Por isso que a gente nunca foi atrás antes, né? Porque nos últimos anos parece que deu uma boa baixada no valor das placas das placas solar. Então, 10 mil é um valor alto, é bem alto. E aí a gente foi atrás do financiamento para ver quanto que é das de juros, as parcelas, tudo certinho. E aí, o total, eu não me lembro das parcelas, tá? Mas as parcelas seriam assim, próximo do que a gente pagava de luz. Não seria o problema. Só que aí a gente pegou e eu vi o quanto que ia dar o total de juros. Como eu falei pra vocês, eu não gosto de empréstimo, por causa dos juros eu acho elevadíssima. Então ia dar uns 16, 17 mil. Ainda assim, iria compensar em relação à situação atual, que é de todos os meses está pagando ali os 350, 400 reais por mês de luz. Aí eu pensei. Falei com meu marido, tive uma ideia. Falei, já sei. Como a gente tinha uma reserva, né? Não é muita coisa, a gente tinha ali pra onde deslocar. E seria muito mais econômico, né? Pagar à vista do que parcelar. Porque imagina, de 10.500 para 17 mil é uma diferença enorme, né? Muita diferença. E como a gente podia não, a gente teria como fazer à vista. Eu peguei e falei pra ele, vamos nos apertar e vamos, eu acho que vale muito a pena fazer o sacrifício de pegar e pagar à vista, né, essas placas solar pra poder, tipo, depois ficar só usufruindo, né, do desconto ali que tem, né, porque o valor baixa bastante, tá? Baixou de 400 para uns 80 reais, pra você ter uma ideia. E a gente usa super à vontade a luz, só paga ali só a quantidade mínima. A gente nunca ultrapassou o que a gente gerou. Ainda tá acumulando saldo, o que é maravilhoso. Então, a gente pegou, decidimos. Aí meu marido gostou muito da ideia, porque ele também não gosta de pagar juros. E a gente decidiu, não, vamos. Eu acho que vale muito a pena o sacrifício, né? Desembolsar assim, que não é fácil, doeu bastante, né? Desembolsar assim 10 mil na hora pra poder, né? Resolver, né, essa situação, mas também é uma coisa assim que é a longo prazo, né, que a gente vai usufruir por muito longo prazo. Então, valeu muito a pena, tá? E ainda assim, deu 10.500, né, que eu falei pra vocês o orçamento. Como eu ia pagar à vista, eu incomodei o instalador, que eu acredito que ele é o proprietário dessa empresa, né? Eu falei pra ele, não, eu quero desconto. Eu consegui 500 reais de desconto. É pouco. Pouco, mas é 500 reais a menos, né? Então isso já dá mais de um mês de consumo, né? Que eu consegui economizar ainda mais. Então, assim, claro que eu queria que tivesse feito menos, queria, mas ele não queria nem dar os 500 reais de desconto. Então, assim, o que eu quero dizer com isso pra vocês? Tô falando pra vocês fazerem empréstimo? Não. Tô falando pra vocês fazerem à vista? Também não. Tô falando assim, ó.
pensem, parem pra pensar o quanto vocês gastam por mês, o quanto que seriam para colocar a placa. Faça um orçamento, o orçamento é grátis, vale super a pena. Claro que isso eu estou falando para quem mora em casa. Quem mora em apartamento, aí já fica ali uma situação mais complicada, certo? Fica bem mais complicada a situação para quem mora em apartamento. Tô falando isso para quem mora em casa. Então, assim, ó, o que fica assim de dicas práticas em relação ao painel solar? Vão fazer orçamento. Ah, mas eu não tenho dinheiro, não sei. Faça um orçamento. Por quê? Porque o orçamento é de graça, tá? O orçamento é de graça. Eu acho que assim, ó, pelo menos o orçamento vale a pena fazer. Ah, mas eu não conheço nenhuma empresa, não sei o que. Procura na internet. Que tem várias e várias e várias empresas de painel solar. Então faça um orçamento. Vê as suas condições, tá? Faça conforme as suas condições, o que você achar melhor. Calcula quanto que você paga, quanto que vai dar do orçamento, qual a taxa de retorno, tipo, em quantos meses, né, aquela economia vai se pagar. Se você tiver um dinheirinho guardado, faça à vista, faça muito à vista, porque vale muito a pena. Peça desconto. Ah, R$100, R$200, R$500, você vai estar economizando ainda mais. Peça desconto e corre atrás, tá? Esse vídeo é bem assim pra ajudar mesmo, sabe? É aquilo que eu queria ter escutado antes. Não escutei, demorei um pouquinho, né, pra vir esse Uber. Então, quero passar esse conhecimento desse Uber pra vocês, tá? Então, assim, ó, corram atrás de estar economizando, de estar cuidando do dinheiro de vocês, porque energia elétrica é muito caro, pesa no bolso e é uma coisa que a gente precisa muito. Então, assim, ó, corre atrás do painel solar de vocês, que vale muito a pena, tá? Quem tem dinheiro à vista, faz à vista e pede desconto porque é direito. Quem não tem dinheiro pra poder fazer isso agora, não tem problema. Ou você procura um financiamento para poder trocar o valor da conta de luz pelo valor do financiamento e já vai ir se livrando, né? Porque daqui a 2, 3 anos tu vai se livrando dessa conta, que é uma alternativa muito boa também, que eu estaria muito disposta a fazer isso se eu não tivesse uma alternativa. Ou também uma terceira alternativa, guarda dinheiro para isso. Começa, né, se não quer fazer o financiamento e não tem dinheiro para fazer agora, começa a guardar dinheiro para ter o seu painel solar. Ah, mas eu ganho pouco, não sobra. Não tem problema, guarda um pouquinho. Se tu guardar um pouquinho todo mês, vai chegar uma hora que tu vai conseguir o dinheiro do painel solar e poder aí reduzir bastante a conta da energia elétrica de vocês, tá bom, pessoal? Eu espero, assim, ó, de coração, que esse vídeo tenha ajudado vocês, tenham agregado de alguma forma. Se você tiver outra ideia que as pessoas possam conseguir adquirir o painel solar delas para poder estar economizando na energia solar, deixa aqui embaixo para poder a gente se ajudar. Se esse vídeo serviu de alguma inspiração para vocês terem outra ideia, deixa o like, comenta também e compartilhe esse vídeo, porque esse vídeo é de utilidade pública e eu espero muito, muito, muito que ajude alguém, tá bom? Muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Se inscreve no canal e deixa aqui alguma sugestão de alguma coisa, de algum assunto que vocês querem que eu aborde, certo? Muito obrigada, até o próximo vídeo, tchau, tchau!